Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Sou seu amigo Flávio Vale, de volta com mais uma live pelo YouTube. Espero que você esteja muito bem. Nós vamos conversar com Danilo Noronha e ele vai falar sobre as estratégias para a jornada espiritual. Tudo bem por aí, Danilo? Tudo jóia, Flávio. Que bom estar de volta aí, conversando contigo. Onde é que está a tua nave hoje? Tá no Espaço Porto Curitiba. Continue em Curitiba. Daqui a pouco, se tudo der certo, Porto Alegre e Curitiba, tchau. Meu destino, Flávio, é para Porto Alegre, né? Mais cedo ou mais tarde. Tá, o problema é que está sendo mais tarde, né? Mas eu espero que as coisas andem mais rápido. Mas às vezes tem coisas que não são fáceis, né, cara? Quando envolve muito essas mudanças muito grandes de estrutura e tudo, então tudo tem que ser tudo com muito cuidado daí, né? Tudo com planejamento e tudo para não fazer merda. Ainda mais se tiver um baixo astral. Todo mundo que tem baixo astral, ele vai para Porto Alegre e tchau. E tchau. Como na música. Muito bem, para o pessoal que está te conhecendo hoje pela primeira vez, nós temos aqui várias lives do Danilo Noronha, tem uma playlist aqui repleta de programas, você pode acompanhar todas as lives, maratonar o canal, são sensacionais. Danilo, para o pessoal que está te conhecendo agora pela primeira vez, o que é que você faz da vida atualmente, além dos cursos, terapias e tal, você já fez o que nessa terra? Eu fui das áreas de... Eu fui executivo de empresa, Flávio, a minha vida inteira. E aos 10 anos é que eu vim para Curitiba e mudei o projeto de vida, vim para cá para fazer escola esotérica e cursos e coisas assim. A partir dali, então, eu guinei para onde eu estou agora, né? Então, hoje eu conduzo um projeto que é como se fosse uma escola esotérica que funciona online. Meu site é exordium.com.br e já teve várias iniciativas dentro de Exordium, mas hoje existe uma só que está sendo o foco de trabalho, que se chama Atrix. A Atrix, ela é uma espécie de, como se fosse uma escola esotérica funcionando online, no sentido de discutir assuntos com uma profundidade maior do que o que eu chamo de a espiritualidade doméstica, né? Que é aquela espiritualidade que não aprofunda tanto assim, né? Então, a Trix visa uma espécie de uma educação espiritual nova para alinhar e juntar, vamos dizer assim, as pecinhas do quebra-cabeça para entender a vida de um ponto de vista espiritual. E a gente vai falar hoje sobre estratégias de jornada espiritual, né? Mas existe dentro, digamos assim, das minhas estratégias espirituais, algo que eu chamo de plano de fuga. Eu tenho dois planos. Então, o plano de fuga é o plano de como que você tem que organizar a tua educação espiritual para que tu consiga vencer o processo que te habilita a sair do exílio. Então, eu chamo isso de um plano de fuga. E depois eu tenho um outro plano que eu chamo de plano B. O plano B já é um plano de contingências temporárias, né? De ordem de coisas que você tem que estar, vamos dizer assim, com o teu radar ligado devido aos riscos que o planeta apresenta aqui. Então, nós vamos entrar na história de risco climático, os riscos de segurança que se tem, os riscos de eventos sociais, de violências, de desabastecimento, de falta de recursos, de energia, de coisas assim, e um risco potencial que seria Nibiru. Né? Então, isso aí entra dentro do que eu chamo plano B. É umas coisas que pode acontecer, pode não acontecer, mas se acontecer, você tem que estar preparado em relação a isso. Em outras palavras... Isso faz parte do assunto estratégias espirituais, que eu entendo que as pessoas deveriam se preocupar com essas coisas, né? Em outras palavras... o plano de estudo, né? Plano da educação espiritual, que é o que você, na verdade, tem que se preocupar em cumprir no teu propósito de vida atual aqui. Senão, não sai do exílio.
Em outras palavras, o Danilo ele tem um plano para te ajudar a escapar desse exílio, dessa armadilha da simulação, da roda de Sansara, para ficar nesse looping temporal. E lembrando você que se estiver interessado em conhecer mais do Danilo Noronha, o site dele está na descrição dessa live, ok? Então, a partir de agora, vamos ouvir o nosso convidado. Eu estou aqui na nave-mãe com 24 graus, espero que vocês aí estejam muito bem para acompanhar esse programa de hoje e elevar a sua percepção em poder crescer espiritualmente. E o objetivo de todos é um só, é expandir a consciência e, quem sabe, com isso, ter mais elementos para poder escapar desse exílio mencionado aqui pelo nosso convidado Danilo Noronha. Então, a partir de agora, derrame no tapete e não nos esconda nada, Danilo. Na verdade, Flávio, eu não tenho exatamente um discurso que está sendo bem comum, vamos dizer assim, né, nas redes e tudo mais, do pessoal enxergar essa questão da matrix de controle e da roda de Sansara como uma armadilha espiritual de uma forma não benevolente por parte da espiritualidade, que você possa escapar disso aqui, entende? Na verdade, você não pode escapar do exílio. O que acontece é que tem que entender o que é o exílio e entender o que é a roda de Sansara, reencarnação e tudo isso, porque isso não são coisas que existem aqui na nossa realidade, porque tem alguém do lado de lá fazendo uma sacanagem contigo. O que as pessoas têm que entender é que isso aqui, a Terra é um processo penal que acontece aqui. E um processo penal significa que aconteceram coisas lá fora da galáxia em que houve um expurgo social lá fora. Então, um grupo de seres se tornaram indesejados nas comunidades estelares. E para voltar, esses seres foram os que geraram o exílio aqui na Terra, que nós pertencemos a esse exílio atualmente. E para você voltar de volta para as comunidades estelares, que são as comunidades multirraciais e de alta tecnologia, você vai ter que cumprir um processo de exigências. Então, quando não cumpre o processo de exigências, é como se tu fizesse um vestibular e você rodasse no vestibular. Então, os caras que rodam no vestibular, pode entrar para a faculdade? Não pode, gente. Está errado isso? É sacanagem que alguém está fazendo? Não, é um processo de qualificação, de seleção. Ou você estuda e te prepara e se torna alguém apto a, de fato, entrar na universidade, ou você não vai entrar, vai ter que fazer vestibular de novo. Então, cada vestibular que você faz é uma vida dentro da roda de Sansara, porque tem que entender como que o projeto está instalado aqui. Quando as pessoas entenderem como que o projeto está instalado aqui, muda essa percepção de que tu pode fugir dessa história aqui. Você não pode fugir disso aqui. Você tem que se qualificar e sair pela porta da frente. Você pode fugir das encarnações até, se quiser, mas vai fugir para onde? Vai fugir para os umbrais, gente. Está ali, os umbrais, eles oferecem oportunidade para quem quiser ser abduzido para lá e aí virar escravo deles naquela realidade. Agora, se você quer fazer tudo como tem que fazer para, de fato, conseguir sair pela única porta que tem para sair, que é a porta que você entrou nisso aqui, então tu tem que entender como que o processo funciona, entender que sim, você tem algo a ajustar em si. Existe uma qualificação que tem que ser uma qualificação de refinamento de alma, refinamento espiritual, de expansão de consciência e de conhecimento para sair daqui. Quando as pessoas entenderem que tem que fazer isso, então muda um pouco essa visão de tentar achar uma solução fácil para o exílio, né? Tipo uma porta dos fundos, não tem essa porta dos fundos. É isso que tem que entender, gente. Você tentar pegar atalhos nisso significa você ter que voltar lá no início para começar tudo de novo depois. Então é um assunto meio complicado isso. Só tem uma porta e nós... Danilo, nós estamos reprovando de ano nesse vestibular há centenas de anos, há milênios, há muito tempo, é? O exílio existe... Os eventos que originaram o exílio, eles têm uma linha média temporal de 750 mil anos, que foi Rebelião de Lúcifer e Guerra de Órion.
Foi lá que começou a encrenca toda. Agora, de exílio estruturado com um projeto de evolução, que implica isso, que as pessoas gostam de falar contra, que é a roda de Sansara, a reencarnação, cidades no plano orbital, que significa um sistema de educação no plano orbital, e depois que tu faz essa educação no plano orbital, você entra na matrix terrena para ver como que tu vive e se a educação que tu teve lá se transformou em alguma espécie de prática de vida aqui. E o que nós vemos no geral da humanidade é que essa prática de vida, que deveria ser o que aprenderam nas escolas do plano astral, nada disso é colocado em prática aqui, porque esse mundo aqui é um inferno cada vez pior. E aí, o que acontece? Se as pessoas entram para cá e elas não têm uma vida que é demonstrada ser com ética, com refinamento de alma, com prioridade espiritual, entender que a simulação é feita para você aprender dentro da simulação. Não é um palco de competição, de ganância, de você achar que você pode fazer o que quiser aqui para garantir os teus desejos aqui, impor os teus poderes e seja o que for, escravizar os outros aqui dentro. Então, quando as pessoas entenderem que isto aqui não é feito para isso, então o foco de vida muda. Então, essa construção de entendimento que se tenta criar através de estudos de longo prazo, dentro de Exordium e de Atrix, para que as pessoas consigam assimilar este processo que acontece aqui na Terra e sair dessa batida, se diferenciar da massa crítica planetária. E a massa crítica planetária é uma massa condenada já aqui, por causa que não tem mais outra oportunidade a não ser essa vida para quem está encarnado aqui, de tentar mostrar isso. A gente vai ter que provar, vivendo aqui na Terra, que tu pode ser alguém interessante lá fora, nas comunidades estelares, que é muito mais interessante para eles, que são os controladores do sistema das encarnações aqui, que tu é um ser, que tu é muito mais interessante lá fora do que está sendo desperdiçado dentro de uma sociedade condenada, como a deste planeta aqui. E isso tem que ser mostrado em alguma vida que você se tornou um ser assim, que você atingiu o refinamento de alma, que você atingiu um nível de conhecimento profundo sobre tudo. E é para isso que essas vidas servem. Não tem nenhuma sacanagem espiritual no meio dessa história. Não existe isso de um monte de armadilhas para te prender aqui. O que está prendendo as pessoas aqui são nós mesmos que estamos nos prendendo aqui, porque nós entramos para fazer o vestibular e não estamos acertando a prova para isso. Então, não sai daqui. Do lado de lá, não tem ninguém bonzinho, Flávio. O lado de lá é extremamente exigente. E dependendo da hierarquia que cada um de nós veio do lado de lá, vão ter hierarquias que são muito, muito exigentes, de fato. Então, não é um processo, sair de dentro do processo terreno aqui, sair da roda de Sansara, não é uma coisa para a gente amadora. A gente vai ter que se dedicar muito para fazer isso, vai ter que estudar muito e fazer desse estudo um processo de autotransformação. Vai ter que te apropriar do teu processo o que eu chamo de autogestão da tua própria evolução. Porque quando a humanidade entra aqui no planeta, devido a essa humanidade já ter estatisticamente mostrada para o plano espiritual que ela não evolui sozinha, então eles pré-programam as pessoas quando entram aqui. Então, quando a gente analisa a astrologia com uma forma mais aprofundada, é possível identificar, dentro dos programas da astrologia, as partes que foram programadas pela própria hierarquia. Então, existem formas de analisar e de ver essas coisas, né? E por que existe isso? Devido à incapacidade
dos exilados de fazer esse processo sozinhos, né? Mas eu vou tentar entrar em alguns aspectos em relação a isso, Flávio. Sim. E eu vou pedir para tu compartilhar aí para nós. Sim, antes só vou agradecer aqui o Ronaldo, que colaborou conosco com o Superchat, muito obrigado. Ele disse, ótima escolha de live no feriado. Feriado hoje ou amanhã? Uma coisa assim. Eu acho que é. Será que é hoje? É dia de quem? Não sei se é nascimento ou é morte, acho que é do zumbi aquele do Quilombo dos Palmares, né? E ficou o dia da consciência negra daí. Pessoal, depois no chat aqui nos ajude. E também a Laia Mônica colaborou conosco, o comandante Danilo. Estamos juntos até depois do final. Muito bem. A Laia Mônica. Então, vamos ouvir. A Mônica é minha aluna. Vamos ouvir o professor Danilo derramar no tapete. Então, já está na tela o que você pediu, enquanto você completa o seu radiador? Então, isso aqui, eu estou tentando fazer uma alegoria, certo? De que essa história é uma espécie, de fato, de uma jornada. Não é um caminho que você nutre ele e conclui ele em um curso de final de semana ou coisas assim. Essa história de você encarar a espiritualidade como um plano de fuga, como que você vence o processo de fato, tá? Porque, na verdade, para sair vencedor dessa história aqui, você tem que ter gerado um nível de transformação muito grande internamente. Então, é mais ou menos essa história aí que está nessa fotinho, que foi uma trilha que eu fiz, onde eu subi um morro que tem aqui perto de Curitiba. E essa jornada espiritual que a gente tem que fazer, ela não deixa de ser algo assim. Você encarar, na verdade, um caminho longo, que é cheio de surpresas e de questões que estrategicamente precisam ser tratadas e precisam ser trabalhadas. Então, se eu fosse fazer um pequeno resumo para vocês de aonde que eu quero chegar hoje, então eu quero abordar para vocês algumas questões aqui, tá? Uma delas é nós entendermos como que é a ética dos seres espirituais, por causa que esses seres têm uma ética diferente da nossa. E se você não entender este processo, você começa a te filiar ou te aliar dentro dos movimentos anti-espirituais que existem. E aí você entrou numa fria com essa história, porque tu te torna espiritualmente alguém despreparado e desqualificado. Então, entender um pouco, nós falar um pouquinho sobre essa questão da ética dos seres espirituais, é uma coisa que vale a pena nós gastar aqui um pouquinho de tempo para falar. Outra coisa é nós falar um pouquinho sobre algumas questões do plano astral da Terra. Então, o plano astral mudou bastante nos últimos tempos. Então, existem algumas surpresas desagradáveis que envolvem essa questão dos acessos ao plano astral da Terra. Então, isso aqui também a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Um outro ponto é a gente começar a ter preocupação com o que se chama de contratos espirituais, que são comprometimentos que, quando a gente faz alguma coisa que não deve usando a espiritualidade ou usando seres da espiritualidade, ou até mesmo quando nós entramos em alguma fria, tá? Que é bem fácil entrar em frias espirituais, então essas vinculações não recomendadas que se tenha, chamada contratos espirituais, isso aqui vão nos travar depois num processo de saída planetária. Então, isso aqui nós vamos falar um pouquinho também para poder, pelo menos brevemente,
entender um pouquinho disso. Um outro ponto é esse fascínio que existe pela magia que as pessoas possuem. Então, eu também quero comentar algumas coisas sobre isso e algumas estratégias também, para se ter sempre no radar sobre essa questão da magia. E depois vamos falar como que funciona esse negócio da opção pela ascensão, gente, e que essa história que as pessoas falam, que diz que basta que tu não queira mais encarnar, que tu não vai mais encarnar na Terra, essa história não é bem assim, tá? Então, isso aqui eu quero tocar neste assunto, e em decorrência deste assunto, esse outro assunto, que que o planeta aqui é uma espécie de prisão, e nós traçamos aqui uma espécie de jornada para vencer os requisitos que nos libertam dessa prisão. Então, eu chamo esses requisitos de saída que precisam fazer parte do nosso plano de fuga, vamos chamar assim, de um protocolo, tá? Como todo projeto que seja inteligente, existem uma organização por trás. Então, eu chamo essa organização que mede a nossa performance aqui na Terra, que é através do qual os seres do plano espiritual se baseiam para dizer que tu pode ou não pode sair daqui, eu chamo isso de protocolo de ascensão. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa história de protocolo de ascensão, tá? Sendo que não existe essa palavra em literatura espiritual, é a forma como eu resolvi chamar isso aqui. Tá? E, por fim, isso que eu falei ali no início, gente, nós precisamos ter o nosso plano de fuga, né, para que nós saibamos, vamos dizer assim, pelo menos, ter bons referenciais de o que tem que fazer num processo da vida terrena aqui, né, onde que nós temos que nos focar, de fato, para poder filtrar, né, filtrar um monte de absurdos que tem por tudo quanto é canto em relação a essa questão da espiritualidade aqui na Terra. E o que eu tinha comentado para vocês, que é o plano B, que daí são planos de contingência mais dos riscos que o planeta nos oferece. E que seriam, então, planos mais contingenciais, tá? E não planos existenciais, como o que eu chamo de plano de fuga lá. Então, sobre esse ponto aqui, sobre a ética dos seres espirituais, então, tem algumas coisas aqui que nós temos que entender em relação a isso, tá? E existem seres espirituais de diversas naturezas que eles se relacionam conosco aqui na Terra. Uma boa parte dos seres que se relacionam conosco aqui na Terra, eles são, vamos chamar assim, exilados que adquiriram, vamos dizer assim, um passe para não precisar mais encarnar. E aí, vamos chamar que eles recebem uma promoção, né? Eles cumprem pré-requisitos que envolvem sair do processo da dualidade, e eles passam a não representar mais um risco crítico em termos de desajuste psicológico, emocional, a nível de éticas duvidosas e coisas assim. Então, esses seres acabam cumprindo o resto do processo deles no plano astral da Terra, nas interfaces orbitais do planeta e da espiritualidade, e que a gente chama eles de mentores, né? Então, às vezes, esses mentores, eles estão em locais de alta tecnologia, como cidades tipo Nosso Lar, ou Aurora Nova, ou coisas assim, ou eles podem estar inseridos dentro das hierarquias da Umbanda, como entidades fazendo trabalhos desse interfaceamento entre o processo da evolução, que espiritualmente é cobrado de nós,
e a humanidade que está instalada aqui. E existe uma outra categoria de seres, que eles não são exilados em processo de, digamos, de uma etapa que tem a ver com o processo da evolução e da saída planetária também, da ascensão. Mas existem alguns que são de fora do exílio, de fato. E a gente costuma referenciar esses seres como seres de categorias de hierarquias estelares. Então, esses primeiros que eu falei para vocês, eles têm uma psicologia humana, né? Então, quando você fala com uma entidade dessa, você vai ver que esse nível de entidades daí, eles vão ter limitações de conhecimentos, eles não sabem de tudo, e eles se relacionam muito com você, com base na própria experiência terrena que eles tiveram aqui. Mas eles não têm acesso, às vezes eles vão ter acesso a menos informações do que você aqui na Terra. Porque no plano do astral, existe um nível de controle muito alto de tudo. E você não tem uma liberdade tão grande de pesquisa como você tem aqui na Terra. Mas os seres do nível estelar, eles já estão vindo com conhecimento de fora daí do exílio, né? Esses seres, eles já são totalmente diferentes, o discurso deles é diferente dos seres que estão humanizados, vamos chamar assim. Não que sejam seres do ponto de vista das origens diferentes dos seres estelares. Na verdade, todo mundo é mais ou menos da mesma turma. O detalhe é que o convívio dentro do exílio, por milhares e milhares e milhares de anos aqui, desconecta a nossa mente do que nós éramos, de fato, nas sociedades estelares, antes de entrarmos no exílio aqui. Então, os mentores e os seres de contato, que eles não são os chamados nível estelares, eles têm uma forma de falar e de se comunicar conosco muito mais parecida com os de encarnados com encarnados aqui. E quando você vai para o nível dos seres estelares, então essa comunicação muda. Você pode achar esses seres meio frios, vamos dizer assim, desprovidos de emoção e de sentimentos. E aí acontece também algumas coisas em relação a isso, tá? Que nós começamos a peregrinar dentro da busca da informação do plano espiritual, e nós começamos a ver que as informações, elas não fecham, muita divergência de informação que existe. E isso tem muita coisa por trás dessas divergências de informação. Existe desde desinformação produzida por hierarquias de núcleos anti-espirituais, ou seja, de núcleos espirituais que lutam contra as hierarquias que buscam dar educação espiritual aqui na Terra para que a humanidade cumpra os propósitos e vença o tal do protocolo de ascensão que teria que vencer aqui. Então, existe uma espécie de uma guerra lá fora, tá? Em que seres de natureza umbralina, que estão escondidos dentro dos umbrais, eles lutam e disputam, na verdade, a humanidade aqui na Terra. Mas nós vamos ver que eu não estou falando desse nível de desinformação que vem de seres negativos. Eu estou falando que entre os próprios seres do que a gente poderia chamar de espiritualidade oficial, nós vamos ver que tem divergências de informações. E se nós não entender exatamente como que eles pensam, nós começamos a achar que estamos sendo manipulados ou que tem alguém, vamos dizer assim, que não quer que nós tenhamos acesso à informação. E não é isso o que acontece. Nós temos que entender como que a ética desses seres do nível mais estelar funciona. Essa ética deles, ela é diferente da nossa, ela tem um ponto de ancoramento diferente do nosso. Simplesmente porque esses seres não são humanos.
Então, eles têm formas de pensar e seguem leis e regras diferentes das nossas aqui, como encarnados na Terra. Então, nós temos determinados níveis de interesse nas coisas, e quem administra o exílio, que o exílio é administrado no nível maior, por seres que não são humanos, eles são de hierarquias de fora do planeta, são os controladores do exílio, eles pensam diferente de nós. Então, nós temos que entender que eles não são uma coisa só, tá? Essas entidades que estão do lado de lá, e aí vale para todas elas, as que fazem contato mais próximo conosco e essas de nível estelar. Elas sempre são federadas. Ou seja, o que significa ser federado? Fazem parte de organizações estruturadas. Todo o plano que transcende, vamos dizer assim, a Terra aqui, são extremamente organizados, eles são. Então, todos eles pertencem a organizações. Mas essas organizações, elas, lá, à medida que você vai subindo dentro desses organogramas, elas acabam se afunilando como se fosse uma pirâmide organizacional que nós entendemos aqui na Terra, e bem em cima, no topo dessa pirâmide, o que vai se observar é que todas elas sendo entidades oficiais de dentro dessa estrutura que interfere e se relaciona aqui na Terra através da rede oficial, que não são parasitas e invasores deste processo. Quando chega lá em cima, no topo da administração, todo mundo está respondendo a um único comando que envolve a galáxia inteira. E à medida que tu sai da galáxia e tu vai mais para trás, em nível de outras realidades que agrupam galáxias, outros universos e agrupamentos, essas administrações vão sendo resumidas, vamos chamar assim, em pontos em que os níveis de decisão também se estruturam de uma forma piramidal. Então, lá no fundo, por trás de todas as coisas, todos esses seres da espiritualidade oficial, eles possuem comandos comuns. Então, todo mundo, mais ou menos, seguem uma política, vamos dizer assim, uma espinha dorsal em relação às suas políticas. Embora eles possam ter, do ponto de vista das federações a que eles pertencem, eles vão ter políticas próprias de atuação, de acordo com a organização que eles pertencem, lá fora da Terra. E o que isso significa? Significa que se essas políticas locais, elas são diferentes, não quer dizer que eles estão fora da lei. Por quê? Porque lá atrás dessas organizações de políticas diferentes, a pirâmide vai se encontrar. E tem, então, todo mundo está seguindo uma diretriz, embora com políticas diferentes, porque tem processos de atuação e públicos diferentes aqui na Terra. Então, o que acontece? Vai ser normal nós observarmos que eles falam coisas divergentes, gente. Por que falam, então, essas coisas divergentes? Porque as organizações, as federações que eles pertencem, possuem políticas diferentes. Então, o nível de autorização que, dependendo de com quem você fala, vai seguir, vamos dizer assim, concessões e níveis de abertura para a informação também diferenciados naquilo ali. E como é que eu faço, então, se eu, às vezes, olho isso ou olho aquilo e vejo que essas informações não fecham? A obrigação de filtrar isso passa a ser nossa. Nós temos que estudar o suficiente para conseguir entender quando que estamos falando com uma
uma entidade que pertence a uma hierarquia, que, por exemplo, está direcionada para falar com o povão da Terra, e quando que eu estou falando com uma entidade que pertence a uma outra federação, uma outra hierarquia, que, vamos dizer assim, o objetivo dela não é essa relação com a massa crítica do planeta, com a espiritualidade mais doméstica. Então, esses vão falar um outro tipo de discurso. E, de uma forma geral, nós vamos ter que filtrar. Quanto mais conhecimento nós vamos buscando aqui, eu tenho que diferenciar conhecimento de eu acreditar em tudo que é coisa que eu escuto. E nós só conseguimos diferenciar e filtrar isso à medida que eu faço o nível de conhecimento subir, de uma maneira que não seja linear, que seja exponencial, de uma maneira em que eu vou ter que estudar mais para poder entender mais, tá? E aí, então, eu começo a parar de acreditar em tudo aquilo que eu vejo falando sobre isso. Então, conhecimento não vai ser entrar em contato com um monte de informação e acreditar em tudo que escutar. Eu vou ter que estudar profundamente tudo em muitas e muitas e muitas fontes, e eu tenho que entender essas coisas. Não é acreditar nessas coisas, é entender. Tá? E entender como que essas políticas deles funcionam. Porque quando eu ver um discurso que vem de determinado nível de hierarquias, eu tenho que entender que aquela hierarquia decidiu que vai falar para um determinado público aqui da Terra. Então, se esse público não é você, não quer dizer que ele esteja falando uma abobrinha ou que ele esteja mentindo. Quer dizer que, dentro da política e da ética deles, para aquele público que eles estão se direcionando, aquilo está correto. Porque aquele nível de pessoas não tem qualificação para ir adiante em determinados assuntos. Então, às vezes, você quer saber outras coisas. Então, os seres da espiritualidade que tu pode estar buscando a informação e conversando, pode não ser aqueles que vão te dar aquela informação. E não tem nada de errado com a ética e não tem ninguém mentindo para você. O que acontece é que tu está falando com a hierarquia errada, com os seres que não estão aliados ou alinhados com o tipo de coisa que você já poderia estar explorando do ponto de vista espiritual lá. Então, quem é que tem que filtrar tudo que vem? Somos nós, né? Então, não adianta só buscar informação e não adianta você acreditar na informação que tu busca. Tem que aprimorar e aprofundar isso tudo para entender tudo. E aí, o que tu vai assimilar para você? Somente aquilo que faça sentido existencial para você. Vai ter que filtrar, criticar a informação que chega atualmente no planeta. Porque está chegando para tudo que é faixa de pessoas. Então, tem coisas que vão ter conotação religiosa, porque aquela hierarquia está direcionada para lidar com um tipo de estratégia de ajustamento da dualidade das pessoas que está dentro ainda de um holograma religioso, porque não tem como tirar esse processo do planeta devido ao alto nível de desqualificação que as pessoas possuem aqui. Então, essas delegações, dependendo do nível que você está falando, eles vão lidar com censuras e com políticas. E essas políticas estão ligadas ao quê? À natureza dos exilados. Quer dizer que, dependendo de o nível e da delegação que tu está lidando nos teus contatos e na busca das fontes que tu está usando para construir a tua educação espiritual, esses seres podem estar ensinando lá pela visão deles lá. Tá? E não necessariamente pelo nível que tu estás no momento atual. Então, às vezes, você vai escutar uma entidade, mas o discurso que ela tem para oferecer
ele pode não ser mais para você, ou não trazer exatamente aquilo que tu está buscando. E aqui tem coisas que nós temos que cuidar, tá? Por causa que nós não podemos, vamos dizer assim, terceirizar o nosso processo de tomada de decisões na vida com base em conversa com seres do plano espiritual, tá? Nós nunca podemos esquecer, gente, que a pior coisa que tem, do ponto de vista evolutivo, é tu querer conversar com a entidade para perguntar o que tu tem que fazer das mazelas lá da tua vida. Por causa que, quando a gente começa a entender essa história de protocolo de ascensão e tudo mais, e entender o que é um projeto de um exílio e como que funciona a máquina, a engenharia que está por trás disso tudo, ó, você vai ver que as encarnações, elas são feitas exatamente porque aqui dentro do exílio funciona uma coisa que as pessoas não conseguem entender isso, porque elas distorcem por um lado negativo isso, que é um troço chamado lei do karma. E essa lei do karma é uma regra de sistema, porque isso aqui é uma simulação e está cheio de regras de funcionamento aqui dentro. Então, essa palavra karma não significa castigo, nunca significou. Essa palavra significa ação. E quer dizer que dentro do processo das vidas que vão acontecer, nas diversas inserções que se faz aqui, você vamos dizer assim, desafiado a entrar num ambiente coletivo, que é a simulação, para você exercitar a forma como você toma decisões. Então, a palavra karma significa ação, quer dizer, é a lei da ação. Aqui você tem que agir, você tem que tomar decisões. E de acordo com as decisões que tu toma aqui, aquilo que tu decide fazer dentro dessa outra lei chamada livre-arbítrio, porque eles não vão te forçar você a fazer e nem não fazer absolutamente nada. Você entra aqui e dentro de uma vida você vai fazer o que você quiser. Você vai ser carregado via programas pelo avatar a todos os potenciais que você conquistou e que você tem como conquistar numa vida atual, para ver o que tu faz com a vida que é colocada aqui para você. Na verdade, é uma vida muito pequena, tá? Embora a gente fique aqui e passe 80 anos, 90, lá fora, isso não é a mesma constante de tempo. A ideia da roda de Sansara é ter um monte de vidas curtas. Por quê? Porque uma vez que tu entra numa vida dessa e você não produz nada que te tire do processo do exílio, você tem que sair de uma vez para ser reeducado de novo nas escolas do plano astral, e aí tu entra para uma outra oportunidade de mostrar o que tu é capaz de fazer. É óbvio que se chega aqui o que tu é capaz de fazer, desonestidade, ganância, guerra, traições, crueldades, maldades, desonestidade, coisas dessa natureza, é óbvio que tu absolutamente está assinando o teu atestado de incompetência nisso. Alguém vai te tirar daqui? Não adianta tu não querer ficar aqui, vai voltar, ponto. É assim que funciona. Então, você tem que ter uma vida aqui que, de fato, seja exemplar. Tá? E tudo isso tem que vir do teu processo pessoal de decisões. Você não pode ficar aqui sem saber o que você vai fazer. Lei do karma é a lei em que você decide e você age. E com base naquilo que tu faz, vão existir, a Yada Matrix vai ler o nível de atitude que tu toma e ela produz efeitos reversos em direção a você. É o que eles chamam daí de que existe karma sendo coletados. Mas veja que você só coleta karmas se você está carregando códigos desajustados. A Yada Matrix vai ler os teus códigos e vai produzir
determinados eventos na tua vida, para que tu perceba de que existe algum tipo de ajustamento que precisa ser feito. Então, as pessoas não conseguem entender esse processo e entendem isso como um castigo. Tá? Mas, para entender essa história de lei do karma, eu sempre digo que as pessoas têm que ver aquele filme daquele coreano, que tem o filme tem um nome, Primavera, Verão, Outono, Inverno, 3 pontinhos, Primavera. Aquilo ali, gente, é a explicação mais inteligente que existe sobre essa questão da lei do karma. E se você vê esse filme e você entender como que aquele processo de educação funciona, é exatamente isso que eles tentam fazer aqui na Terra. Aquele filme veio do taoísmo. As pessoas veem esse filme e dizem que é uma porcaria, porque o filme não... As pessoas não falam muito no filme, e o filme fala tudo o que precisa para entender essa história de como que tu integra uma educação espiritual em alguém. É a história de um monge budista ensinando um menininho, uma criança. Então, veja que, voltando aqui, aonde nós estávamos ali, então, ó, nós temos que cuidar para não sermos considerados incompetentes de decidir e não exercer a lei do karma, tentando terceirizar, vamos dizer assim, as nossas decisões, buscando consultar a entidade, consultar tarô, consultar oráculos qualquer e coisas dessa natureza. Nós temos que sermos donos do nosso processo decisório. Então, nós vamos ver que essas entidades, eles vão estar muitas vezes dando opiniões deles com base na experiência terrena que tiveram aqui. E isso pode não ser o adequado para você, tá? Então, se nós quisermos pensar um pouco mais estrategicamente sobre isso, uma coisa é você conversar com as entidades para buscar isso aqui, que a gente chama de direcionadores estratégicos de vida. Isso não é você terceirizar, é tu buscar informação para você aprimorar o teu processo de tomada de decisão. Aí sim é legal você conversar com as entidades e eles vão entender que é isso que tu está fazendo. Que tu não está indo ali para perguntar para eles o que tu precisa fazer. Você está buscando informação para você ter algum tipo de informação que tu não tem de uma maneira disponível para balizar o teu processo de tomada de decisão. E a outra coisa é tu fazer a terceirização das tuas escolhas. É você ir lá para perguntar o que tu tem que fazer. Isso aqui não pode acontecer. Você usar as conversas com as entidades para buscar direcionadores vai mostrar inteligência existencial. Quer dizer que você está colocando a tua inteligência com o propósito de como que a existência tem que ser melhor conduzida. Conduzida em direção a quê? Em direção ao plano de fuga, gente. Em direção a como que eu tenho que viver para conseguir atingir os propósitos e os pré-requisitos, o protocolo de ascensão, para que eu consiga, então, sair deste processo do exílio aqui. Então, isso é inteligência existencial. É eu direcionar a minha existência com inteligência espiritual. Então, direcionadores estratégicos. E não perguntar o que fazer. Se tu for perguntar o que fazer, você já está mostrando incapacidade evolutiva. E se as entidades forem de um calibre mais elevado, eles não vão dizer para ti o que tu tem que fazer. E se a entidade começar a dizer para ti o que tu tem que fazer, no sentido de terceirizar o teu processo de decisão e de escolhas, então você pode não estar conversando com uma entidade que tem um calibre adequado de ética e de informação para ser passado. Então tem que meio que desconfiar também. Tudo isso, por causa que as encarnações vão testar a tua capacidade de tomar decisões.
E é óbvio que se você não mostrar essa capacidade de tomar decisões, você não vai passar no teste. Vai ficar para outra encarnação, se tiver outra encarnação. E sempre nós vamos ter que ter em mente, gente, que a massa crítica planetária, ela não é uma... quando eu falo a massa crítica planetária, eu estou falando aquilo que a gente chama de curva normal em estatística, né? Existe o nível de conhecimento, e vamos falar aqui de nível de consciência espiritual que as pessoas têm. Então, existem as pessoas que, de um lado da curva, tem muito pouco nível de consciência, depois tem uma média, que é o que a maioria tem, então a curva sobe, e depois a curva vai descer em direção a uma quantidade que são os que têm muito conhecimento. Então, essa curva, ela gera um que se chama de uma massa média, uma massa crítica, em determinado ponto. Aqui na Terra, essa massa crítica não é lá em cima do ponto de vista de consciência espiritual, de ética, de sentimentos bons. Essa massa crítica, em termos de qualidade das coisas, é muito baixa. Então, a maioria exagerada do planeta tem um nível de consciência muito baixo. Então, a massa crítica é muito baixa, entende? E vejam que todo o projeto espiritual que existe, a ideia deles é tentar resgatar, vamos dizer assim, tentar reeducar a humanidade. Então, no geral, o que acontece quando a gente entra nos lugares onde a educação espiritual está sendo oferecida? Nós vamos ver que os grandes locais que convocam grande quantidade de pessoas, tá? Eles não vão ser os lugares em que a informação é mais sofisticada, vai ser a informação mais básica. Então, quando nós vamos principalmente para dentro de locais onde o contexto ele é religioso, aqueles mentores e aquelas hierarquias ligadas àquele tipo de instituição, eles estão falando para essa massa crítica mais despreparada. Então, você não pode achar que exista algo errado nisso, porque eles estão cumprindo um papel, é uma política que aquela hierarquia especificamente está ali cumprindo aquele tipo de papel. Então, quando você pega uma igreja católica, por exemplo, a preocupação deles não é passar este nível de conhecimento que a gente divide, por exemplo, aqui. A preocupação deles vamos tentar ajudar a humanidade a melhorar a dualidade que ela tem. A dualidade é o descontrole dos níveis das emoções, dos níveis de pensamento, dos níveis de expressão, dos níveis de atitude, para que essas atitudes, essas emoções, esses sentimentos sejam o mais possível recomendados e direcionados dentro daquilo que se chamaria, vamos dizer assim, das leis, né? As leis dos bons convívios, do amor, da ética, do compartilhamento social, né? Do perdão e coisas assim. Por que tem isso, gente? Porque a massa total, quase que, do planeta não tem isso. Então, não adianta dar conhecimento para a grande massa, né? Se tendo esse tipo de direcionamento espiritual já não adianta grande coisa, gente. Se tu tira isso, fica pior ainda a coisa, tá? Então, de alguma maneira, você tem que se diferenciar dessa massa crítica planetária aqui. Porque é só quando você começa a agregar mais nível de consciência, mais inteligência existencial, mais conhecimento digerido, não é conhecimento que tu pega e sai acreditando, é aquilo que tu entendeu, processou e tu gerou realmente códigos que transformaram o teu processo de decisão, de pensamento, de sentimento, de emoções e de ética em relação às coisas. Quando o conhecimento que tu tem está sendo usado para isso, então você se sobressai nessa massa crítica. Você começa a ser uma espécie de um ponto mais alto em cima.
E é isso que faz com que o plano espiritual te enxergue de uma maneira diferente. Então, é mais fácil de você fazer amizades com seres e com entidades do plano espiritual, tá? Se não houver essa amizade aqui, ó, eles podem não falar, normalmente não falam aquilo que tu já poderia saber, gente. Vejam que existem coisas que não são tão diferentes de como as relações humanas nossas aqui na Terra. Tem que existir um nível de relacionamento, de confiança, para que tu consiga buscar mais informações dentro do plano espiritual lá. E isso tem que ser construída, tá? É isso aqui que a gente chama de ancoramento espiritual. É você começar a ter um hábito de pegar o telefone e começar todos os dias, de noite, você chamar os seres das hierarquias que tu entende que possam estar ligadas a você, as hierarquias que são mais confiáveis dentro do processo que está instalado aqui na Terra, são as que direcionam o exílio de alguma forma, tá? A gente vai encontrar muitas hierarquias da Umbanda ligado nisso, vamos encontrar as hierarquias da Grande Fraternidade Branca, as do Espiritismo, e as hierarquias que a gente chama de crísticas, aquelas que estão ligadas aos gestores do processo que acontece dos exílios aqui na Terra. Tá? Então, para esses seres, quanto mais direcionados eles estão para atender essa massa crítica despreparada do planeta aqui, tá? E de uma forma geral, para todos os seres do plano espiritual, se você estiver buscando conhecimento só por curiosidade aqui, se eles entenderem, eles lerem nos teus códigos que tu não faz nada com o conhecimento que você adquire, ou seja, você não usa este conhecimento para criar uma mudança da tua atitude de vida, uma mudança dos teus códigos internos, né? Os códigos que processam o teu avatar, a tua mente, aqui dentro da vida que tu está aqui, se eles entenderem que o que tu quer saber não vai ter utilidade para você, por eles não te reconhecerem como alguém que está dentro deste processo, que eu chamo de autogestão evolutiva, que é você adquire o conhecimento e usa aquilo para processar coisas internamente, para refinar a tua educação espiritual, refinar a tua alma, mudar processos de atitude de vida. Eles não vão te dar informação. Eles vão dizer coisas como, isso eu não posso te falar, ou isso não vai ter utilidade para você, ou eu não tenho acesso a essas coisas. Qualquer uma dessas respostas que costumam vir, quando você começa a querer saber coisas que estão bem além do que aquilo que normalmente é divulgado, todas são respostas reais. E elas não são não éticas, porque se a política daquela hierarquia é não liberar determinada classe de informação, a não ser que, de fato, exista essa intimidade que eu estou falando, tua, com essas hierarquias, com essas entidades, e eles vejam nos teus códigos que você é um ser que, de fato, está numa espécie de trânsito espiritual diferenciado, né? Então, para eles, isso está dentro do código de ética, de como que eles tratam, o que eles teriam que tratar, o processo da condução do exílio aqui, do pessoal que está aqui, gente. Porque se as pessoas não fazem nada com o conhecimento em termos evolutivos, o que adianta, então, eles liberar e trazer mais informação? Então, eles não vão passar, gente. É isso que a gente tem que entender que funciona assim. Então, primeiro, você tem que estar o que eu chamo de preparado, entre preparados e o que eu chamo de despreparados, que é mais ou menos como eles nos veem dentro deste processo. E não precisa você dizer nada.
Eles vão ler nos teus códigos, eles vão ler na tua mente o teu nível de preparo ou de despreparo das coisas. Então, quando eles te consideram um ser preparado, vocês vão ver que muda até o discurso, a forma como eles falam contigo e como eles falam com aqueles que estão despreparados dentro de um processo. E eles vão revelar coisas para você e vão te ajudar exatamente com base nisso. Eu estava falando para vocês que existem regras de sistema dentro da simulação. E isso aqui que eu estou falando para vocês é uma regra de sistema. Tanto no Espiritismo como na Umbanda, eles chamam isso de lei do merecimento. Quer dizer que, se um indivíduo não mostrar que ele trabalha para merecer certas coisas, dentro da ética deles, eles não devem ajudar. Eles não devem passar informação. Alguma coisa eles sempre vão ajudar, mas uma coisa é você ir, por exemplo, para fazer um trabalho espiritual e você ser um ser que está preparado. E aquelas entidades vão fazer tudo que é coisa que é possível para te auxiliar naquele processo. A outra coisa é você não ser um ser que é preparado, você é um despreparado. Você não leva a história do processo da dedicação à espiritualidade de uma maneira séria. Então, eles vão te dar um passe e vão te mandar embora. É mais ou menos assim o que eu estou querendo falar aqui. Então, tudo isso está ligado à forma como a ética deles funciona. Tá? E não tem nada errado dentro do processo deles. Porque se tem uma lei que fala sobre você merecer ou não merecer coisas, então eles obedecem essa lei. E a relação contigo, ela vai ser decorrente de o quanto você está adequado, quanto que você está aderente à condição de ser considerado aquele que merece as coisas. Então, dá para entender, não é? Um outro ponto aqui, gente, nós conversar um pouco sobre essa questão do plano astral da Terra. As pessoas têm um fascínio sempre por estudos e questões de ordem espiritual que possam tocar, vamos dizer assim, em práticas e coisas que envolvem fazer desdobramentos, ir para o plano astral, ir lá e fazer resgates dentro de umbrais e coisas dessa natureza. Tudo isso, obviamente, é possível de ser feito, e cada uma dessas coisas existem cuidados, metodologias e necessidades de fazer ou não fazer isso aqui. Que nós temos que entender sobre o plano astral da Terra atual, talvez compreender um pouquinho que, quando a gente fala do plano astral da Terra, nós estamos falando de uma estratificação do holograma, tá? Porque o holograma é um espectro de luz que ele é frequencial e ele vai entrando em slow motion, vamos chamar assim. Quer dizer que a luz começa com determinada velocidade e ela vai mudando essa velocidade, ela vai saindo de frequências muito, muito, muito altas, que algumas entidades vão chamar de frequências luminais, aí tem as hiperluminais, superluminais, que são lugares em que a luz não é 300 mil quilômetros por segundo, é muito, muito, muito mais que isso. Então, quando ela chega nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, então você está nisso que a gente chama de 3D aqui da Terra. E o plano astral, ele é a faixa do holograma frequencial que está acima dessa faixa que nós chamamos de 3D. É quando nós vamos perdendo a capacidade que nossa pineal e o nosso computador biológico, chamado cérebro, está programada para decodificar. E você vai entrando numa outra faixa em que também pode acontecer isso que acontece aqui na 3D,
que nós chamamos do colapso onda-partícula, que forma esse tipo de componentes binários de matéria, tipo elétrons e prótons, e a família toda de partículas que existem, que forma essa matéria que nós chamamos de matéria física. Então, essas matérias também se formam em outras faixas do espectro do holograma. Só que aí a gente chama que é uma dimensão mais, 2 dimensões mais, 3 dimensões mais. Então, por conveniência, porque esses nomes não é exatamente da espiritualidade, nós chamamos aqui de 3D, o plano que está onde estão as cidades orbitais, tipo o nosso lar e coisa assim, é um outro espectro, que seria a faixa dimensional acima da nossa, que a gente chama de 4D, e dentro dessas faixas dimensionais existem, então, gradientes ali, subdivisões, vamos chamar assim. Então, a gente costuma falar que existe o alto astral e o baixo astral da Terra, e dentro dessa camada mais perto da 3D, a estratificação da 4, que não está lá em cima, que está aqui já quase virando a frequência de luz da 3D, então ali é que se encontram os tais dos umbrais da Terra. Então são zonas piratas lá, onde seres negativados, eles se escondem ali, eles dobram as dimensões e criam verdadeiros universos naquilo ali, aquilo que a gente vê lá na física sendo chamado de nucleação em bolha. Então, essas bolhas são tecidos de dimensões que são curvados e eles são dobrados, gente. No caso dos umbrais, eles ficam literalmente afundados para dentro da terceira dimensão, como se fosse um cacho de uva que ele sai, a portinha de entrada está lá na 4D, mas ele fica pendurado para dentro da nossa realidade, que nós chamamos de 3D aqui. E nós não percebemos, porque tudo isso está envolto no tecido dimensional da 4D, foi afundado para baixo. É como se fossem mundos que são criados entre uma parede que separa, vamos dizer assim, o que é 4D dali para cima e o que é 3D dali para baixo. Então, essa parede, é como se os umbrais estivessem dentro dessa parede, gente. É como se fosse, imagina que a parede é uma tábua, Então, da tábua para baixo é 3D, da tábua para cima é 4D. O umbral é cupins dentro da tábua, fazendo ninhos, ninhos, ninhos e criando populações inteiras, que fica dentro da tábua, na linha divisória entre o que é 3D e 4D. De uma maneira para a gente entender. Então, por causa de algumas questões que envolvem que a Terra é um sistema prisional, então o lugar que a Terra está aqui não é um lugar tipo de diversão ou de turismo de ninguém, gente. É um presídio essa região aqui. Então, essas camadas dimensionais e os locais onde é possível tu transitar dentro da mesma faixa dimensional são o que eles chamam, lá no livro de Urântia, nós vamos ver que quando eles mencionam no capítulo da Rebelião de Lúcifer o lugar onde Urântia estava, vocês vão ver que tem uma menção que diz que os caminhos cósmicos que levavam até Urântia foram fechados. Os buracos de minhoca, onde se faz as dobras de espaço-tempo para transitar essas infinidades de espaços que existem dentro de uma mesma dimensão, ou entre duas dimensões até, nesses universos que existem, tá? Então, o que acontece? Acontece que, quando eles dizem lá que foram fechados esses canais que se comunicavam até Urântia, eles estão falando desse conceito que a gente chama de barreiras de frequência. Então, o que é, de fato, essa história de barreiras de frequência? Nós poderíamos simplificar a explicação dizendo que existem tecnologias e formas de se deslocar dentro dos hologramas.
dentro desses universos criados de colapsos de onda-partícula dessas diversas camadas de luz, cada uma nas suas frequências, que a gente chama de dimensões. Então, entre dimensões, existem passagens, ou dentro de mesmas dimensões, existem maneiras de se deslocar de um lugar para outro. Então, o que eles fazem é, através de tecnologia, eles podem criar fechaduras que codificam esses trânsitos. Então, é uma coisa que sela as portas. Se vocês imaginarem nesse desenho aqui, ó, tá? Um buraco de minhoca, um wormhole, que liga, por exemplo, ou dois locais diferentes dentro de uma mesma dimensão, ou que liga duas dimensões diferentes, a barreira de frequência é como se fosse essas fechaduras eletrônicas que ficam de um lado e do outro desses locais de deslocamento, desses locais de passagem. E essas fechaduras são codificadas, quer dizer que quem tem as chaves para passar, então passa naquilo ali. Ó. Seria algo parecido com o que nós chamaríamos aqui, na nossa tecnologia, de uma biometria digital, ou de uma biometria facial, ou de um processo de classificação, onde você bota um login, uma senha, para tu entrar e acessar alguma coisa. Então, uma barreira de frequência é mais ou menos isso, uma coisa que ela codifica esses lugares. Né? E por que existe isso? Porque existem lugares que são privados. É como aqui na Terra. Você tem lugares que, para tu entrar, você tem que passar o crachá, você tem que botar uma senha, você tem que fazer reconhecimento facial na entrada do prédio. Então, não é muito diferente disso. Então, se existe aqui na Terra uma prisão não vai ser um lugar que qualquer um entre, que qualquer um sai. E se os umbrais, eles são um lugar que que foi construído como uma realidade pirata aqui, quase que dentro do presídio onde a Terra funciona, então é óbvio que tanto nós aqui na 3D, quanto quem está lá nos exílios dos umbrais na 4D, ambas as coisas são exilados aqui dentro de um processo. Todos estão prisioneiros dentro dessa história. De repente você consegue fugir das encarnações e entrar dentro de um umbral. Passa a ser escravo deles lá. Ou então, alguém que está no umbral resolve que não quer mais aquele processo de escravização e se entrega, vamos dizer assim, para os seres de resgate, para as federações. A gente veja que não tem nenhum processo que, de fato, a gente poderia chamar misticamente de espiritual na história. Todo processo é uma prisão tecnológica, que tem um processo de educação que está sendo feito para ver quem é que dá para tirar e quem não dá para tirar dessa prisão, quem tem solução e os que não têm mais solução. E aí, então, no final da história, cada um vai ter os seus destinos de acordo com aquilo que conseguiu fazer neste processo aqui. Mas tanto quem está na 3D, quanto quem está ali na baixa 4D, quanto quem está lá nas cidades orbitais, no alto astral, na alta 4D, são todos prisioneiros deste processo. Uns estão dentro da metodologia do processo, que são os que estão nas colônias da Umbanda, os que estão nas cidades orbitais e os que estão encarnados. Esses estão inseridos dentro da metodologia sobre controle do processo. E os que estão no umbral são os que fugiram do processo. Entraram por esses portais dentro dessas nucleações em bolha, que são essas bolhas umbralinas, e estão lá se escondendo. Então é óbvio que se a zona toda é um presídio, ao redor dessas zonas existem essas coisas chamadas barreiras de frequência, que estão chaveando, ou possibilidades de se transferirem de um local para outro, ou de uma dimensão para outra, ou de uma dimensão em relação a um local.
E essas barreiras de frequência, elas servem para manter os prisioneiros, gente, porque prisioneiros não são livres para irem aonde quiser. Então, nós podemos, às vezes, ver que as pessoas dizem assim, eu me desloco para 5D, para 6D. Isso não faz sentido, tá? Por causa que, senão, isso aqui não seria uma prisão. As pessoas sairiam para fora, largariam o corpo físico delas aqui e se mandariam, gente, só com a parte mental lá para fora. E não é assim que funciona. Dentro dessas barreiras de frequência, que segura tudo aqui dentro da 4D, para baixo, você só passa se tu está autorizado, ou se alguém está te conduzindo pelos portais de passagem, alguém que tenha as senhas de trânsito disso. Então, tudo é extremamente fechado e chaveado dentro de um processo de segurança intenso, gente. E não tem como burlar esses processos aqui. Então, quando as pessoas fazem esses desdobramentos aqui, para onde que, de fato, o corpo mental delas está indo, gente? Costuma ser na baixa 4D. Porque se tu subir um pouquinho na 4D, você estaria lá nas cidades orbitais, nos templos do plano espiritual, nas colônias do plano espiritual, nas bibliotecas e em diversos lugares da administração do plano espiritual. Só que essas coisas ali, que estão acima da 4D, estão todas chaveadas por essas criptografias. Você não consegue passar naquilo ali. Para você ir num lugar onde está a tecnologia, por exemplo, de registro acástico, onde estão os computadores do registro acástico, alguém tem que te levar lá. Normalmente tem um mentor, alguém que já se afiliou àquela pessoa, que abre a condição dela sair e ir até ali, um pouquinho acima lá da 4D, para poder fazer algum processo, algum procedimento que está acontecendo lá. Mas as pessoas podem achar que elas estão em outros lugares. Tá? O que acontece nessa parte inferior da 4D é que isso aqui é um lugar extremamente contaminado, gente, e é contaminado por seres que são especialistas em ilusionismos. Então, eles leem a tua mente e produzem aquilo que eles leem lá na tua mente. Então, vocês já devem ter visto várias eventos. Existem aqueles seres chamados íncubos e súcubos, por exemplo, que são seres totalmente disformes e tudo, que são de natureza sexual. E eles se transmutam, por exemplo, né? As vítimas deles vão ser quem? É quem está com codificação sexual negativada. Pessoas se desdobram, por exemplo, para o plano astral, às vezes de maneira inconsciente, no sono, e saem para dar uma banda no plano astral. Chega lá e encontra um íncubus ou um súcubus, e ele lê na tua mente como que é o tipo de desejo e de aparência que tem uma correlação de agrado sexual com a pessoa, e eles se transformam naquilo. Na verdade, eles não se transformam, eles aplicam um processo de ilusão. Assim como eles podem aparecer para a pessoa do jeito que eles quiserem, com base em projeção holográfica. Então, são seres que, quando são mais inteligentes e detêm tecnologias, são isso que eles fazem. Então, muitas pessoas estão lá no plano astral, gente, e elas acham que estão lá em Miami, tá? E olha o tipo de companhia que está por lá produzindo aquela ilusão para aquela pessoa lá. Então, desde que até, vamos dizer assim, algum tempo atrás, eu estou falando algum tempo atrás, há 10 anos atrás, você ainda te projetava para o plano astral e essa zona não estava tão perigosa como ela está hoje. Mas, desde 2018 para cá, gente, aconteceu o fim do prazo, do contrato dos exílios. Então, como aconteceu
o final do prazo para a hierarquia, que a gente chama crística ou micaélica. Conduzir, vamos dizer assim, as coisas aqui, a metodologia de tentativa de recuperação dos exilados, do jeito que eles organizaram para fazer, quando o prazo do exílio terminou, que esse prazo está terminando pela segunda vez, gente, ele terminou de fato em 1940, foi quando o Chico falou da tal da data limite, daí essa data limite encerrou entre 2018 e 2019. Então, quer dizer que, dali para frente, a administração, a metodologia do exílio, ela continua aqui, mas a definição, os seres que, de fato, passaram a gerir o processo do exílio, passou a ser a confederação, a chamada confederação. Que essa confederação, que é mencionada como sendo uma organização de natureza espiritual, vamos dizer assim, romanticamente falando, tá? Na verdade, é uma organização de natureza militar. Então, em 2018, trocou, vamos dizer assim, os que administram o plano do exílio aqui. Em vez de serem os seres que estão ligados a essa psicologia de recuperação do exílio, através da metodologia de escola no plano astral, encarnação aqui, os que, de fato, começaram a mandar dentro ou assumir, não vamos usar essa palavra mandar entre eles, porque todos eles são ligados, na verdade. Mas quem passou a direcionar as diretrizes da coisa é uma ordem militar chamada Confederação. E aí teve uma intervenção dentro dos umbrais, gente. Aí a coisa foi para uma espécie de um confronto daí. Ou seja, ou você sai daí e parem com essa brincadeira, ou nós vamos entrar. E em 2018 é o que aconteceu. Então houve uma intervenção dentro dos umbrais. E uma guerra começou a acontecer lá. Então começou um processo todas essas federações umbralinas, essas ordens negativadas de seres de naturezas não humanas, de outras raças, tá? Que vocês sabem que raças são. Eles começaram a atacar a Terra em represália a isso. Então, toda essa parte da zona do astral, gente, ficou extremamente perigosa. E nos níveis de umbrais existe muita tecnologia. Então, ali dentro, existem o que se chama de umbrais que não são campos de concentração, eles são centros de desenvolvimento de tecnologia. Tecnologia de drenos, de rastreadores, de chipagem, de colocar sondas e vampirizações e de projeção de hologramas e coisas dessa natureza. E também de abdução daqueles que eles conseguem gerar uma espécie de controle mental já de uma maneira mais crítica. Então, tudo aquilo ali acabou se transformando em uma zona de literalmente marginais do plano astral. Então, imagina se é seguro você ir para lá. Assim como tem pessoas também que dizem que vão para os umbrais, se desdobram e vão para fazer resgates. Mas vão com quem? Está indo sozinho para fazer isso? Se estiver indo sozinho, sem tecnologia, sem equipamento, sem proteção, sem uma ordem militar de amparo, sem veículos e roupas especiais, está sujeito a ser chipado, abduzido e trazer um monte de companhias indesejáveis depois junto para si. E doenças e possibilidade de N coisas acontecerem em relação a isso. Tá? Então, toda essa parte que envolve apometrias de resgate precisa sempre conhecer as tecnologias de proteção e de disfarce que existem para que você não seja percebido nessas operações e, obviamente, não são coisas que se faz sozinho. Você tem que ser feito dentro de equipes que são especialistas nisso, gente.
Porque se não fizer isso, veja que existe um campo de proteção que nós temos, que ele é formado pelo nosso ectoplasma. Só que, à medida que você sai em desdobramento do teu corpo físico, esse ectoplasma, esse campo, ele vai sumindo. Então, mais ou menos entre 5 e 6 metros do teu corpo, você ainda conta com essa proteção áurica, vamos chamar assim. Mas quando você te afasta disso e tu vai para outros lugares realmente, você fica desprotegido. E do lado de lá, eles te reconhecem que tu é um encarnado que está lá. Então, você não passa sem ser atacado. E se você vai sozinho para aquilo lá, você pode ter certeza que se tu está fazendo essas coisas por conta própria, não tem ninguém te tutelando, tá? E tudo que der em decorrência disso, você está assumindo o risco dessas coisas. Então, cuidado com essa história de passeios no plano astral. Outro ponto que temos que prestar atenção é em relação à questão dos contratos espirituais. Isso aqui é uma coisa que, para a gente mexer com essa história de contratos, a gente tem que conhecer muito o assunto. A gente tem que estudar bastante este assunto aqui. Porque sempre que tu mexe com esse tipo de coisa, você pode ter represálias depois lá. Então, nessa caminhada que a gente começa a fazer em relação à espiritualidade, não é difícil que você vai se deparar com seres mal intencionados, se passando por seres iluminados. A quantidade de seres atuando disfarçados no planeta é bem grande. E a gente tem que ter desenvolvido, vamos dizer assim, os filtros, as percepções corretas para nós identificar essas, vamos dizer assim, as entidades que se passam por seres que estão tentando ajudar. E aí alguém pode chegar e dizer assim, não, mas se tem um ser espiritual tentando ajudar, então ele não pode ser um ser negativo. Não é assim, gente. Veja que os seres de espiritualidade escura, eles também curam, e eles ajudam também. Só que, quando que eles ajudam, gente? Quando você for do interesse deles. Ou quando alguém for do interesse deles. E eles não vão ajudar porque estão interessados no processo de evolução humana. Eles vão ajudar e depois eles vão cobrar por essa ajuda. E vão cobrar até quando? Ad infinitum. Essa é a palavra certa. Até quando eles vão cobrar? Depois que esses contratos são feitos, a tendência desses seres é quererem fazer um processo de escravização. E eles podem fazer isso de encarnação para encarnação. Uma vez que há envolvimentos, vamos dizer assim, e conluios, tá, espirituais entre médiuns humanos ou usuários dos serviços deles, gente, a tendência é que vai acontecer depois uma tentativa de escravização, porque eles vão entender que passam a ser os donos daquelas pessoas. E é aí que vem a história dos contratos espirituais. Tá? Porque daí, quando tu vem para uma outra encarnação, tu já não sabe mais que coisas como essa aconteceram antes lá. E eles já ficaram com os teus códigos. E a própria pessoa acabou também, ou na maior parte dos casos, tá? Fazendo acordos e utilizando do serviço de seres negativos. Aí depois nasce de novo aqui e não sabe mais nada. Mas os contratos estão tudo ativos. E esses seres
te encontram aqui e começa um processo de vampirização e de tentativa de controlar a vida da pessoa. Então, o que nós temos que cuidar com relação a essas questões é, sempre que se envolver com trabalhos espirituais, gente, tem que ter 100% de certeza do que a gente está fazendo. E sempre a gente precisa perguntar nesses trabalhos, e quando aceitarmos ou procurarmos ajuda de algum tipo de entidade, nós temos que sempre perguntar se aquilo ali está gerando algum tipo de obrigação posterior, se existem algum tipo de contrato em relação àquela ajuda que está sendo dada, se tem algum acordo que não foi dito, que tu não entendeu direito, se você está fazendo algum tipo de juramento ou que está criando algum vínculo. Qualquer ser espiritualmente evoluído, ele não vai levar a mal que se pergunte sobre isso, porque ele sabe, né, como que são as coisas aqui no planeta. Então, se uma entidade ficar braba, vamos dizer assim, porque perguntou isso, então desconfie, tá? Então, sempre a gente tem que saber com quem está fazendo qualquer tipo de prática espiritual. E, de preferência, conhecer a índole da pessoa, porque as entidades que ficam com os médiuns, elas têm compatibilidade com a índole do médium. Então, se o médium não tem índole boa, não espere que vá ter entidades que sejam iluminadas, trabalhando, que possam ter escolhido um médium de índole duvidosa para fazer algum tipo de trabalho espiritual ali. E por que tem que olhar essas coisas antes, gente? Porque depois a gente não desfaz facilmente esses tipos de acordo e esses vínculos que acabam ficando. Então, isso aqui envolve seres que possam se apresentar dentro de processos da magia. Isso aqui envolve ritualizações de coisas que você não tem nenhum tipo de certeza absoluta do que está nos bastidores daquela história. Então, às vezes, as pessoas pegam e elas vão lá para um outro país, para um outro lugar, e resolvem fazer alguma coisa com alguém que elas nem sabem quem é que está lá. Tá? Aí vão lá para fazer um ritual nos fundos das pirâmides do Egito e de não sei o quê. E aí depois volta e acaba não observando esse tipo de cuidado que precisa ter. Essa história não é só de contratos, não envolve somente questões assim, de magia, de espiritualidade, de entidades. Essas coisas envolvem também os acordos que se faz de relacionamentos humanos. Por exemplo, pactos de amor. As pessoas vão lá e criam determinadas promessas um para os outros, né? E tem aquelas brincadeiras, né? Corta o pulso aqui, bota aqui para dizer que está misturando sangue, coisas assim. Só que aquilo ali pode ser brincadeira, mas aquilo tem força espiritual, gente. Depois o que acontece é que as pessoas estão juntos aqui, nessa vida aqui. Então, quando faz, por exemplo, o casamento, aquilo que acontece no ritual da Igreja Católica, aquilo lá é um contrato, gente, que está feito. Mas ali, pelo menos, eles mencionam que até que a morte os separe. Então, a hora que alguém morrer, o acordo ficou desfeito daí, né? Mas isso são exemplos de contratos que eu estou falando para vocês. Mas, às vezes, esses contratos, eles transcendem o tempo e transcendem essas vidas, o tempo e as dimensões. E aí as pessoas fazem esses pactos de amor, e aí elas voltam depois para uma outra vida lá. E lá naquela outra vida, a pessoa não consegue se relacionar com ninguém, não consegue se apaixonar por ninguém. E aí você vai pesquisar a vida espiritual das encarnações para trás, e aí descobre que tinha feito uma promessa de amor eterno para alguém lá no passado, há 500 anos atrás. E nas encarnações futuras, de 500 anos para cá, todas foram com problema nos relacionamentos, né? E
E veja que não é só isso, gente. Estamos falando aqui de votos, de juramentos religiosos feitos. A igreja, por exemplo, os padres fazem juramento de pobreza, voto de pobreza. As freiras fazem uma espécie de voto de castidade, assim, também. Não é exatamente a castidade em si, elas se tornam noivas de Jesus. Então, imagina o efeito que isso tem depois, se a pessoa tem que voltar para cá, ela cria aversão a qualquer forma de relacionamento, ou pode ter problemas de se achar merecedor da riqueza, né, como um todo, e isso afetar depois a vida da pessoa. E esses votos acabam existindo de diversas formas. Estou dando aqui 2 exemplos que são extremamente conhecidos, né, que são juramentos da igreja, votos da igreja, mas isso pode estar em qualquer outra forma de organização, vamos dizer assim, em que essas coisas, elas possam estar sendo feitas. E com relação a isso, as pessoas dizem assim, tá, mas esses votos e isso, você tem que assinar alguma coisa? Gente, não, gente, isso aí funciona num nível mental, essas coisas. Quer dizer que quando você mentalmente concorda com essas coisas, você está gravando códigos. E aí você está gerando esses contratos aqui. Então, concordância mental é uma coisa parecida com o que nós chamaríamos, dentro do nosso direito terráqueo aqui, gente, de acordo tácito, contrato tácito. É aquele que é feito de boca e que, de alguma maneira, consegue ser provado mesmo sem ter um instrumento jurídico formalizado lá. Então, essas coisas, no nosso direito, elas têm força legal também, têm validade, aceitação legal também para discutir certos assuntos. Então, é mais ou menos a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês, que os contratos, uma vez que tu mentalmente concordou, tacitamente tu concordou, você pode não ter assinado nada, tu passa a ter gravado aqueles códigos daquilo ali. Então, tem que ter sempre o máximo cuidado com todos esses envolvimentos que envolvem as coisas do plano espiritual, certo?